Olá, bom dia. Vamos fazer o nosso devocional ao ar livre. Espero que se ouça bem. Espero que dê para se ouvir bem. Hoje, dia 28, o mês está a acabar e não podia deixar o mês terminar sem falarmos de Tito 2, das mulheres de Tito 2, que é uma palavra que fala muito ao meu coração e direciona os meus dias. Tito 2 tem instruções para vários grupos, né? Para os homens, para as mulheres e pronto. Para os mais adultos, para os mais novos. E a partir do versículo 3 diz o seguinte: veio sentar alguém aqui do lado, então vou falar mais baixo, mas espero que se ouça bem. Tito 2, versículo 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Características da maturidade em nós: sermos capazes de ensinar o que é bom, sermos capazes de ser reverentes na nossa maneira de viver, não sermos caluniadoras nem escravizadas por vinho. Então, são aspectos que se requer de uma mulher mais velha, ou pelo menos madura, ok? Principalmente, o ser capaz de ensinar o que é bom, porque a Bíblia diz em Provérbios 31 que a mulher virtuosa fala com sabedoria e ensina com amor. Versículo 4. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes, é ser cuidadosa, ser cautelosa, ser calculista, pensar nas consequências dos atos. Já vê mesmo? Você, em vez de ser impulsiva, você pensa, não, deixa embora, vou pausar. A serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas. Pulei uma parte, que é a parte-chave de hoje. Calma, vamos recuar. Versículo 4. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Agora sim, versículo 5. A serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. E como eu acabei de dizer, a parte-chave, não, parece que não é lixo, é mesmo gordura da minha cara. A parte-chave está em nós, mulheres mais jovens, aprendermos a amar os nossos maridos e os nossos filhos, a sermos prudentes, como eu já falei algumas características da prudência, e puras, e a estarmos ocupadas em casa. Hoje é a respeito do estar ocupadas em casa e a respeito de amar os maridos e os filhos. Não vou me alongar muito. Primeiramente, ou hoje primordialmente, quero falar no lugar de filha, não de mãe. No lugar de filha, o que é nós termos pais e mães que realmente priorizam a casa e a família. Faz toda a diferença na saúde mental do ser humano. Não falo apenas no lugar de filha, mas vou falar também no lugar de psicóloga. Para quem não sabe, eu tenho formação em psicologia da educação, desenvolvimento e aconselhamento. E mais do que formação, eu tenho vocação de Deus voltada para famílias e para crianças. Para crianças principalmente. E falar das crianças não é eu te falar, ou não é eu falar de temas interessantes para as crianças. Temas interessantes para as crianças em sua infância e infantilidade, não.
é eu te falar de coisas que vão fazer diferença na vida dessas crianças, desde a infância até a idade adulta, até a velhice. Então, nós como mulheres temos responsabilidade e chamado dentro da nossa casa. Eu sei que vivemos tempos que o capitalismo impera e vivemos num mundo caído. E aí, muitas das vezes as mulheres não podem, e algumas também não querem, ficar somente em casa. Mais do que isso, eu também creio que na nossa profissão, na nossa formação, também há chamado de Deus para nós, também há propósitos de Deus para nós. Mas de maneira alguma isso serve para nós invertermos as prioridades, porque a nossa inversão de prioridades fere. E geralmente fere mais a nós mesmas, porque começa por afetar o nosso relacionamento com Deus e a nossa obediência a Deus. E em segundo lugar, fere a nossa casa, o nosso casamento e os nossos filhos. E como eu disse hoje, quero focar mais nos filhos. Independentemente do motivo que talvez nos leve a sair de casa, né? Seja necessidade, seja propósito, seja profissão, seja isso tudo junto, não podemos esquecer que tudo começa dentro da nossa casa. Tudo começa no nosso cuidado com a nossa casa, com o nosso casamento e com os nossos filhos. Então, entrando naquilo que eu queria trazer hoje. Você pode ter os compromissos que você tiver fora de casa, que isso não te impeça de atender o teu chamado dentro de casa, como esposa, como mãe e como dona de casa. Podes ter as ajudantes que tiveres, podes ter as babás que tu tiveres, ou a creche que tu tiveres. A nossa ausência como mulheres afeta muito a saúde mental das crianças. A nossa ausência pode ser muito percepcionada como abandono, principalmente se combinarmos com outros fatores. Outros fatores, eu dou o meu próprio exemplo. O meu pai biológico faleceu quando eu tinha 3 anos. Isso já cria um sentimento de abandono. Então, há que ter muita sabedoria para conduzir a situação dali em diante. Às vezes, pais que por algum motivo são separados, isso já cria sentimento de abandono. Então, como mulheres, temos que ter muita sabedoria para conduzir a situação. E hoje eu não quero falar se o pai é omisso ou se a mãe está sobrecarregada e o pai não participa e por que não se põe esse peso também nos ombros dos pais. Eu não estou a falar de nós adultas e da nossa sobrecarga ou das pessoas à nossa volta que não cumprem o seu papel. Eu estou a falar da perspectiva da criança. Nós temos que fazer os possíveis para dar a melhor base às crianças. Os nossos problemas, as nossas sobrecargas, vamos colocar à parte. Já falamos em alguns dias e talvez falaremos nos próximos dias. Mas relativamente à criança, seja qual for a rotina que você tiver, que essa rotina não te roube de ser boa mãe. Que essa rotina não te roube de verificar os dentes das crianças. Hoje muitas de nós temos cáries, temos problemas nos dentes, porque faltou bases na infância e faltou um adulto realmente comprometido e consciente que não é com 5, 6 anos que um ser humano aprende que tem que escovar os dentes sozinho todos os dias de manhã e à noite. Alguém tem que ter essa vigilância e essa vigilância recai sobre nós. Nós mulheres, os pais também, mas recai sobre nós. Se ninguém tiver a fazer, nós como mães temos que ter a nossa mentalidade que os filhos são nossos. E nós queremos apresentar uma boa herança ao Senhor. São heranças do Senhor, uma coisa que nós vamos deixar para Deus. Quem fala dos dentes, fala do cabelo, fala da roupa, fala do material escolar. São momentos em que as crianças sentem se estão a ter atenção ou não. Chega na escola, mandaram levar material, todos os colegas levaram, menos ela. As colegas estão bem vestidas, ela não está. As outras pentearam o cabelo, não está com o cabelo penteado. Lá para os 5, 6 anos, 7 anos, as crianças começam a perceber. E elas podem não conseguir sintetizar o que está a acontecer, mas começa a afetar a cabeça.
Então podemos estar ocupadas, podemos estar a correr atrás do que tivemos a correr atrás. Temos que ter, não, em casa das 18 às 20, sou eu e as minhas crianças. De manhã, antes de ir para o trabalho, sou eu e as minhas crianças. É importante você dar banho. Você pode ter quem dê e pode delegar quando não tiveres como fazer. Mas quando puderes, dá banho. Corta as unhas, vê os cadernos, penteia o cabelo, vai passear, vai ao parque. Seja intencional, porque isso faz diferença na saúde mental da tua criança. Para terminar, vou dar um exemplo e vou falar de algumas bases psicológicas ou de estudos psicológicos. Ontem estava a conversar com a minha mãe e chegamos num assunto que foi do meu primeiro dia numa creche. E no primeiro dia eu fiquei lá até às 18 horas e a minha mãe disse que quando foi me buscar eu estava sentada num canto bem triste e todos já tinham ido embora. E a minha mãe disse que aquilo lhe partiu o coração, mas eu não sei de nada. Eu só estou a ouvir essa história hoje, com quase 27 anos. Mas conscientemente posso não ter memória, mas emocionalmente eu acho que tenho, porque para mim fez sentido a sensação. Para mim, tipo, a primeira coisa que veio na minha cabeça, ok, isso explica muita coisa. Para dizer o quê? Muitas vezes temos que deixar os nossos filhos nas creches por necessidade, sim. Não é a coisa mais saudável para a saúde mental das crianças. Então tem que ser um processo conduzido com muita cautela. E eu que vos falo, tenho o sonho de ter creches. Mas eu não vou deixar de falar a verdade, porque talvez um dia o teu filho pode ser da minha creche e eu vou ganhar dinheiro com isso. Então tem que haver responsabilidade. Temos que reduzir ao máximo o período que as crianças ficam na creche. Temos que talvez fazer um período de adaptação, deixar poucas horas. Temos que evitar que os nossos filhos tenham que ser os primeiros a chegar, os últimos a sair. E eu vou mesmo vos dizer, eu coloco esse sonho na balança com Deus. Se for propósito de Deus, vai acontecer. Se não for, se Deus realmente convenceu meu coração, minha filha recua, eu vou recuar. Isso não é motivo de vergonha para mim. Porque a saúde mental das crianças, o equilíbrio emocional das crianças vem primeiro. E entendendo que é uma necessidade e que, pronto, pode dar-se o caso de termos que, então temos que procurar conduzir esse processo da melhor forma possível, da maneira mais graciosa possível. E isso implica nós negarmos a nós mesmos, a nós mesmas, às vezes o nosso interesse, aquela uma horinha que queríamos ir em casa aproveitar, descansar, ir buscar nossas crianças mais cedo, porque vão beneficiar desse tempo que passam conosco. E realmente estarmos ali, não é ir buscar para tirar na televisão, também ficarmos no nosso telefone, porque assim não estamos a fazer lá muita coisa. E aí, às vezes nós não sabemos o que acontece nas creches. Há creches boas, mas também há creches más. Às vezes, à frente dos pais, fazem um teatro, mas a tua criança passa o dia abandonada, ninguém lhe ajuda a se regular. E nós temos que pensar nisso. Temos que vigiar sobre isso e assumir a nossa responsabilidade. Hoje mesmo está pesado, mas o assunto é mesmo esse, é uma reflexão para todos nós, como pais, como profissionais, como adultos. E eu, quando falo como profissionais, é a dobrar, tanto porque quero, né? Eu tenho esse interesse profissional voltado para as crianças, tipo, no aspecto de ser a minha própria profissão, mas também de ser uma profissão que impacta a mentalidade das crianças, a saúde das crianças, o dia a dia das crianças. Então tem uma dupla face aqui que me leva a realmente querer dar a melhor resposta a nível de benefício para as crianças e para as famílias, porque eu sei que os pais precisam, as mães precisam e que há crianças que beneficiam, dependendo do contexto de onde vêm ou do temperamento que têm, enfim. Tudo isso são coisas para nós levarmos em oração e para colocarmos aos pés da cruz, para colocarmos submissas ao Espírito Santo, para Ele direcionar da melhor forma, para que o nome de Deus ou a palavra de Deus não seja difamada, como diz no final, porque depois crescem pessoas frustradas, revoltadas, não acreditam no amor, não acreditam em Deus, não acreditam na família, e começamos a ver a sociedade do jeito que está. Tudo isso vem da base, vem de dentro das nossas casas.
Por isso é que nós, como mulheres, temos muita responsabilidade na sociedade. Então, vamos aprender a estar ocupadas em casa, a amar os nossos maridos e os nossos filhos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Boa quinta-feira. Tchau.